A Conectcar SP Rio, de carona na conversa. De carona na conversa recebe. Agora 5 horas mais 5 minutinhos, vamos falar sobre saúde aqui no De Carona na Conversa. Pois é, manter uma alimentação saudável e conquistar o corpo dos sonhos é o desafio para muita gente, né? E se a solução para acabar com os quilinhos a mais estiver no cérebro, hein? É o que defende o método de emagrecimento 5S. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Edivana Poltronielli, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Tudo bem, Edivana? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Oi, Edivana, vamos começar, então, sabendo qual que é o papel do nosso cérebro no processo de emagrecimento? Vamos sim. E eu posso já começar resumindo que tudo começa ali. Né? Todas as nossas funções, o nosso metabolismo, ele é determinado, ele é regulado diariamente por funções do nosso cérebro, assim como qualquer outra função do nosso corpo. E as pesquisas recentes, todas, seja no Brasil, fora do Brasil, apontam que esse excesso de gordura saturada que a gente vem ingerindo no dia a dia, aliado ao excesso de açúcar, glicose, causa especialmente um dano a um órgão do nosso cérebro chamado hipotálamo. E aí? E aí o método todo de emagrecimento, ele surgiu fruto dessa pesquisa. Entendi. Como é que funciona? 5S, né? É o nome do método. Isso. Uma vez esse excesso de gordura e glicose começa a gerar um processo inflamatório nas células do hipotálamo. Todas as células da nossa cabeça nós chamamos de neurônios. Então, no hipotálamo é rico de neurônios que estão exatamente neste momento inflamados. Sejam de crianças, jovens, adultos, idosos, que não têm um padrão de alimentação adequado. E o que essa inflamação ela gera? Todas as informações que deveriam sair do nosso hipotálamo para regularizar, para determinar algumas funções do nosso corpo estão comprometidas neste momento. Por exemplo, a nossa fome é controlada pelo hipotálamo, o apetite, a relação de poxa, eu comi um pouco agora e me saciei ou não. A relação gasto energético. Quantas pessoas numa esteira fazem 40, 50 minutos e queimam pouquinhas calorias, né? Diferente de outras pessoas que conseguem uma queima calórica acentuada. Então nós temos a fome, o sono. Muitos obesos ou sobrepesos não têm qualidade de sono, porque essa informação, esse sono que deveria partir do hipotálamo, também está comprometida. E por fim, um dos mais importantes, as nossas emoções, também grandes parte das nossas emoções são determinadas, essas ordens são dadas pelo hipotálamo, que estão descompensadas neste momento. Então, assim, o ato de comer, essa compulsividade, os nossos exageros, o saltar refeições, compensar em outro, tem uma causa cerebral. Existe uma causa, algo agindo no nosso hipotálamo, interferindo nas nossas ordens, nas nossas conexões diárias. E aí o método, se baseando em todas essas recentes pesquisas publicadas nas maiores revistas científicas do mundo inteiro, a gente vem conseguindo desinflamar o hipotálamo. Entendi. Assim, de que maneira é feita essa desinflamação? Duplamente. Uma, tirando os alimentos que inflamam. Então, nós vamos passar a ingerir diariamente a quantidade máxima permitida que não gere esse processo inflamatório. Então, nós temos a quantidade de gordura que eu posso ingerir por dia, a quantidade de carboidratos, são as principais fontes de glicose. E o segundo caminho é a gente desinflamar, uma ação anti-inflamatória através de uma substância natural disponível em todas as prateleiras do mundo inteiro, que era pouco falado, divulgado, que se chama ômega 3 e ômega 9. Então, as últimas pesquisas apontam que o ômega 3 e o 9 é capaz de desinflamar e muito mais que isso. É capaz de fazer a neurogênese. O que é isso? Formar novas células nesse órgão capazes de reconectar, reconstruir aquelas informações que
que estavam perdidas na vida do obeso. Uhum. E normalmente como é que se calcula essa quantidade aí de gorduras, de carboidratos que a gente deve ingerir ao longo do dia? Isso já existe, tabelas mundiais, né? A nossa Organização Mundial da Saúde, assim como determina 2 gramas de sódio por dia. A gente tem, por exemplo, a quantidade de carboidratos, que é no máximo 140, 150 gramas por Isso dia. representa o quê? Por exemplo, um pão francês tem o quê de carboidrato? Só para a gente ter uma referência. Em torno de 20 a 30 gramas. Tá, então no máximo 150 gramas de... Isso, por exemplo, você poderia passar o dia comendo 5 pãezinhos, mas não é o ideal, porque a gente precisa de equilibrar diferentes nutrientes no organismo para desinflamar. Entendi. Enquanto eu falo assim, eu vou comer então 150 gramas de carboidrato só de pão, porque você só vai ingerir um grupo de vitaminas e minerais, não vai ingerir outro. Entendi. Dentro desse contexto, né, você contempla todos os tipos de alimentos? Por exemplo, eu posso ingerir gordura sim, e qualquer tipo de gordura, mas dentro daquele limite, daquela quantidade pré-estabelecida, ou não é uma dieta de fato restritiva de algum tipo de componente, de substância? Então, a primeira coisa, não é dieta. Ele é um tratamento da obesidade. No primeiro momento que a gente precisa desinflamar, é claro que eu vou ter que fazer uma restrição um pouco maior daqueles alimentos que são os grandes causadores da inflamação. Tá. Então, desinflamei, que leva em torno de 90 dias, nós reintroduzimos todos os alimentos. Todos. Né? Seguimos uma pirâmide alimentar, onde priorizamos as frutas, os legumes, as verduras, os carboidratos bons, porque o que eu chamo de carboidrato bom? É aquele que o açúcar demora a ser liberado no seu corpo. Seu corpo não precisa fazer muito esforço para tirar esse açúcar. E os carboidratos ruins, que geralmente são as guloseimas, as besteiras, que geraram aquela obesidade, nós vamos deixar para momentos especiais, em ocasiões especiais, ou numa quantidade mínima permitida diariamente que não gere um novo pico inflamatório. Entendi. E normalmente esse processo todo, ele leva quanto tempo? Você falou aí no primeiro momento 90 dias para desinflamar. Né? Depois disso, é algo para o resto da vida? Essa inflamação, ela pode voltar? Pode. Ela pode voltar a qualquer momento se eu não reeducar os meus hábitos alimentares. Tá. Esses 90 dias, que é o mínimo de tratamento que o paciente deve passar por nós, para que aconteça a reprogramação do hipotálamo, é o termo que a gente usa. Reprogramação, seja na ação anti-inflamatória, quanto a reprogramação dos meus hábitos, de aprender aquilo que realmente me faz bem, conhecer os alimentos, por que ele inflama, como inflama. Hoje os profissionais são super preparadas para prestar todos esses tipos de informações. E aí, desculpe, pode concluir, perdão. E o paciente, então, ele recebe alta, atingiu o peso dele. Ele entra na fase agora de reeducação. Você já aprendeu tudo, você já sabe disparos de insulina, já sabe o que inflama, já aprendeu a compor o teu prato, a equilibrar as dosagens diárias que não inflamam. Cabe agora a cada paciente a consciência de manter esses hábitos para que não aconteçam grandes processos inflamatórios novamente e que venham gerar todos aqueles danos que nós falamos no início. Perfeito. Hoje a gente percebe, pelo menos a comunidade científica, inclusive, boa parte dela já reconheceu que a dieta restritiva, ela não tem resultados muito permanentes. Sim. Ela acontece num período, a pessoa de fato emagrece, consegue perder peso e volta a engordar lá na frente, porque realmente restringiu muito, né, aquela quantidade, por exemplo, de carboidrato, de gordura, enfim, e aí quando ela volta com mais intensidade a comer o que ela deixou de ingerir nesse período. Sim. Nesse caso, não daria no mesmo? Quer dizer, a pessoa, ela fez um processo todo, né, desse 5S, desse método, fez num primeiro momento a restrição, depois aprendeu direitinho. Que diferença esse método tem dos outros que garanta, de fato, um emagrecimento e um processo contínuo realmente de... sustentável, Sim, né? Exatamente. Isso. Então, todos os outros programas, as próprias reeducações, métodos endocrinológicos, enfim, qualquer dieta aí da moda, você restringe e perde naquele momento. Mas toda essa restrição não é capaz de desinflamar e nem de
gerar novas células no hipotálamo, porque não foi feito uso de ômega 3, não foi feito uso de ômega 9, não foi feita correta restrições alimentares. Às vezes restringiu demais de um determinado alimento que não inflamava o hipotálamo, mas continuou comendo outro que inflama. Então, a diferença é que mesmo a gente, nesses primeiros 3 meses, fazendo uma restrição, a gente tem um processo fisiológico acontecendo no cérebro. Uma ação curativa, que quando a pessoa, então, retoma os seus hábitos com esses aprendizados, eu tenho reconexões feitas entre o cérebro e o meu estômago. Eu tenho liberações de hormônios normalizadas, como leptina, grelina, que não tinha antes. E isso só acontece quando a gente se propõe a desinflamar o órgão. E o método 5S hoje, até o presente momento, é o único tratamento emagrecedor no Brasil e no mundo que faz isso, que tem essa proposta. Tá certo, Por então. isso que os pacientes vêm mantendo o peso já ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, eu mesma. O método nasceu para mim, eu já tenho 1 ano e 7 meses e venho mantendo o meu peso. Porque há um reaprendizado, uma reprogramação e uma ação curativa desse órgão. Bacana. Nós conversamos aqui com a Edivana Poltronieri, que é fisioterapeuta dermatofuncional, sobre o método 5S de emagrecimento. Edivana, muito obrigada, viu, pela participação, obrigada, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Tchau.